governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Aleluia, toma o teu lugar. Glória a Deus, que presença. Aleluia. Nós cremos numa noite de cura, meu irmão. Nós cremos numa noite de esperança. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria te cumprimentar primeiramente. Nós estamos aproveitando o tempo. Nós temos um tempo para acabar o culto. E em tudo nós como igreja estamos buscando respeitar as normas da vigilância e tudo aquilo que tem nos pedido. Eu sou o evangelista Alain. Talvez alguém aqui não me conheça. Sou um dos ministros aqui da casa. E é um prazer estar com vocês nessa noite. Como é bom ver a igreja cheia. Como é bom ver o povo respondendo, desfrutando daquilo que Deus tem. Estamos aqui em corpo, vivendo isso, é bom demais. E hoje foi me dada a honra de estar ministrando, e eu queria liberar uma palavra rápida, precisa sobre a tua vida, seguindo o horário. Eu queria que você ficasse ligado naquilo que Deus tem para nós nessa noite, meu irmão. Eu creio, e venho falando isso com a adoração. Vai fazer uns 10, 15 dias que Deus tem nos colocado e nos levantado e preparado um tempo de milagres. De milagres. Quando a pressão começa a aumentar, meu irmão, é um sinal que muitos milagres vão acontecer. É um ambiente propício para que isso aconteça. Queria agradecer ao apóstolo Eli por confiar a mim, hoje à noite poder estar aqui, como pai, estar lançando a minha vida. Obrigado, meu pai, estive com ele hoje à tarde. Obrigado pela tua aljava, pelo teu arco, nos lançar como paternidade. A Fê que está lá em casa, a Fê está desesperada. Quando passa aqui perto da igreja, ela fala que saudade. O João e o Joaquim, que estão lá assistindo, quando passam aqui a igreja, querem vir de todo jeito. Outro dia a Fê estava no carro, quase chorou, porque faz muito tempo que ela não vem. É capaz de quando chegar aqui, ela for vir, a Liz entrar já andando, né? Porque a barriga dela está enorme, já está de 5 para 6 meses. A Liz vai chegar aqui andando na igreja. Kiko e Leila, saudade do Kiko e da Leila, faz tempo que eu não vejo. E a minha sogrinha que está me ajudando sempre lá com a Fernanda. Sogra é uma benção, viu, meu irmão? O WhatsApp às vezes me coloca em cada uma. Esses dias eu fui mandar uma mensagem para ela, e aí eu falei, sogra, entrou cobra. Aí no outro dia eu fui mandar cobra, entrou folga. Aí eu nunca sei o que ela é, mas ela é uma benção. Tá aí, né? Tá aí em casa. Tá em casa de novo. Não sai da minha casa mais. Outro dia ela falou assim, tá tendo muito caso de Covid lá na Independência. Eu falei, você mora no 4º andar. Não pega. Vai lá para cima e não vai para minha casa. Tô brincando. É só para descontrair um pouquinho. Mas temos vivido dias especiais, meu irmão, meus irmãos, um tempo de crescimento e amadurecimento. Eu creio nisso. Sabe que eu queria fazer uma analogia, o início daquilo que a gente vai começar, do que eu vou trabalhar com vocês nessa noite, aquilo que o Senhor tem. E esse início eu queria fazer uma analogia com esse tempo que nós estamos passando, porque é um tempo de crescimento, uma analogia com relação, a gente pode comparar com relação ao que está acontecendo no mundo digital nesses meses. O que o digital avançou na nossa vida, o que o digital avançou nas empresas, o que o digital avançou na vida do mundo. Empresas que não tinham desenvolvimento digital, não tinham marketing digital, não vendiam pelo digital, tiveram que entrar no digital da noite para o dia. Aqueles que já tinham tiveram que aprimorar, pessoas que não sabiam mexer no computador, fazer uma videochamada, precisaram aprender como as coisas aconteceram. A gente vê os especialistas falando e eles falam que é como se o mundo tivesse andado, as pessoas tivessem avançado 10 anos da noite para o dia no mundo digital. Aqueles que não mexiam, porque para muitos isso pode parecer aquele que eles falam de novo normal, mas isso era algo que já vem acontecendo há muito tempo.
As pessoas estavam mais antenadas, ligadas naquilo que estava acontecendo no ambiente, preste atenção nisso. As pessoas estavam mais antenadas, ligadas naquilo que está acontecendo no mundo, no ambiente, já estavam percebendo e já vinham aprimorando o digital. A gente vê empresas que cresceram e vêm crescendo há um tempo já muito forte, porque abriram um ramo e começaram a atender pelo digital. E a mesma coisa é na nossa vida espiritual. O que Deus tem feito a gente crescer nesse tempo em 4 meses? E o que essa casa vem falando há anos? Assim como a gente estava falando de uma empresa percebendo aquilo acontecendo no mundo e a pessoa está antenada, o que nós como igreja estamos ministrando há anos e decretando isso há anos e ministrando sobre sair da zona de conforto e depender de Deus. As pessoas que já tinham acessado isso, que já vêm buscando viver isso, esses 4 meses mudaram o quê? Buscaram mais ao Senhor, dependeram mais do Senhor? Não, estão cada vez confiando em como já confiavam, porque o Deus é o mesmo. E nós como casa ministramos, estamos vivendo isso, e como é um tempo especial, como eu disse, porque é nesse tempo que não existe lugar e não existe melhor momento para nós demonstrarmos a nossa lealdade, a nossa fidelidade a Deus, a nossa paternidade, aquilo que Deus tem como princípio para as nossas vidas, seja na tua fé, na forma de você entender e conhecer o Senhor, seja nos teus dízimos, nas tuas ofertas. Não existe ocasião maior para nós demonstrarmos realmente o que comanda as nossas vidas do que em meio a toda essa pressão, porque é aí que nós avaliamos se nós estamos firmados no Senhor. Como a pastora Zelinda falou no começo do culto, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é passar luta, mas eu sei o que é depender do Senhor e ver Ele agir dia após dia. E nós temos visto isso na igreja, nós temos visto isso na vida das pessoas. Nós precisamos entender, preste atenção, o pastor Ezequiel falou isso na adoração e foi lindo como Deus foi conectando o culto inteiro em cima da palavra e aquilo que Deus tem para essa noite, nessa atmosfera. Nós precisamos entender quem nós somos filhos, nós não somos uma pessoa qualquer, você não é uma pessoa que nasceu do nada, você não é uma pessoa que foi criada, não, nós somos filhos do Rei, Ele nos adotou, Ele nos libertou da escravidão e nos comprou por filhos, e nós temos direito por herança por tudo aquilo que Ele criou nesse mundo, já está constituído, já foi criado, está à nossa disposição. Se nós não entendemos isso, nós ficamos presos a uma estrutura de escravos. Tudo isso pela graça, meu irmão, a graça que nos alcançou, que nos comprou e que nos tornou filhos do Senhor. Em Romanos 8,5, não precisa abrir, atento com o horário que eu tenho, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, para o qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, Ele é o nosso Pai verdadeiro que zela pelas nossas vidas. Você talvez veio aqui nessa noite querendo uma palavra de conforto, de ânimo. Deixa eu te falar, meu irmão, existe um Pai, que é o Pai quem te criou, é o Pai que te conhece desde a eternidade. Ele zela pela sua e pela minha vida, Ele que tem nos guardado e nos sustentado nesse tempo. Nós precisamos entender isso e não permitir que fiquemos presos a uma estrutura de escravidão do velho Adão. Eu quero falar sobre algo nessa noite, e uma das coisas é o medo. Em 1 João, preste atenção, 1 João 4,18, na parte B do versículo diz assim: ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado em amor, que é o próprio Senhor. Eu quero dizer para você, sabe o que significa pressupor? Pressupor significa antecipar algo ou alguém, ou algum acontecimento que você cria na sua mente. Há mais ou menos 2 meses atrás, isso já faz há mais de 1 ano, eu venho sentindo um pouco de incômodo no meu pé esquerdo, e eu fui no médico há 1 ano e meio atrás, e aí eu fiz exame, fui no médico especializado nisso, em 2 médicos, passei, e eles viram minha perna, meu tornozelo estava inchando, não sentia dor,
Ele falou, Alan, não é nada, talvez é algo crônico. E fecharam o diagnóstico, eu me acomodei um pouco, porque não sentia dor, não me limita em nada. E quando começou a quarentena, isso que é uns 4 meses atrás, que eu parei de praticar esporte, porque fechou o lugar onde eu faço esporte e diminui muito o ritmo, e comecei a ficar muito tempo em casa. Nos primeiros 10 dias comecei a pintar as coisas, meu pé começou a inchar muito, começou a inchar a região do dedo, e eu falei, eu preciso de um outro médico de novo. E eu fui num médico, ele olhou e falou assim, Alan, isso com certeza é o problema que a sua mãe tem na perna, é um histórico genético. Minha mãe tem um problema de linfático na perna, e a perna dela é muito grande. E ele falou assim, eu vou pedir um exame para você, preste atenção, quero só contextualizar você com relação a pressupor. E aí eu fui tentando o exame, é um exame muito complexo, consegui em São José, e aí um dia a secretária me liga e fala assim, Alan, consegui uma vaga, um encaixe de urgência para você aqui no exame. Muito legal, estava em Ubatuba, voltando lá, que eu atendo lá durante a semana, e ela falou assim, só que eu precisaria te falar algumas coisas, você vai ter que chegar aqui às 8 da manhã, e você vai tomar 2 injeções entre os dedos da perna e dói muito. E aí depois você vai fazer 3 tomadas em horários diferentes, mas venha preparado. A secretária falou isso para mim. Pô, eu fiquei pensando assim, o que a secretária fala isso para mim 10 dias antes de eu fazer o exame? Por que não fala na hora que está aplicando, ou nem fala nada? Sabe quando você vai no dentista e ele fala assim, vai doer um pouquinho. Que falta de sensibilidade, né? Quando falam isso. A enfermeira falou isso para mim. Você imagina que eu fiquei como esses 10 dias? Falei, cara, quarta-feira que vem é o dia da injeção. Faltam 4 dias, 3 dias. Assim. Beleza, cheguei no dia do exame. Cheguei lá 8 horas da manhã. Tira o tênis, deita na máquina. Falei, agora vai. No pé, entre os dedos, um líquido radioativo. Na hora que ela picou, doeu, mas doeu um pouquinho, cara. Picadinho de marimbondo, ardeu na hora ali, passou. Na hora que eu saí, eu falei, cara, cadê que essa secretária? Quem foi? E aí o Espírito Santo ministrou meu coração. Isso é pressupor o medo. Você cria uma punição sobre a tua vida. Quando essa palavra diz isso, ela não está referindo que, não, você fica com medo que vai ser atropelado e amanhã você vai chegar ali na rua e vai ser atropelado. Não, ela está falando algo, ela quer dizer o seguinte, quando você pressupõe o medo, isso começa a criar estruturas na sua mente que começam a te paralisar e impedir você de olhar as coisas com a visão do Senhor. E aí eu fiz o exame, meu irmão, naquela hora que eu tomei a injeção, eu tinha que entrar na máquina, ficar na máquina 15 minutos. Aí passava 1 hora, ficava na máquina mais 15 minutos. Passava 2 horas, ficava na máquina mais 3 minutos. Mais 15 minutos. Então foram 3 horas. Aí quando terminou essas tomadas todas, eu falei, posso ir embora? Ele falou assim, acho que a gente vai precisar fazer de novo. Eu falei, beleza. Eu já estava em paz. Eu falei brincando, eu estava em paz. Eu falei, beleza, fiquei lá. Tinha um supermercado ali na frente bacana, eu ficava andando, vendo as prateleiras. Volto daqui 1 hora. Isso foi a 3ª, aí chegou, nós vamos ter que fazer a 4ª, vamos fazer a 5ª, eu cheguei às 8, saí às 7 horas da noite de lá, o dia inteiro fazendo exame, e aí os enfermeiros vinham falar assim comigo, Alan, a gente vai precisar fazer mais outro, todos com medo, e a minha mãe falava assim, Alan, você perguntou o que está acontecendo? Eu falei, mãe, não, Deus está no controle, eu não quero punir a minha vida, porque eu sei que Deus não perdeu o controle. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Quando começou o Covid, eu falei para a Fernanda assim na primeira semana, eu falei, amor, agasalha as crianças, porque qualquer febrezinha ou resfriado que der, vai ficar todo mundo tenso, preocupado, que é o Covid, e esse negócio está aí, a gripe continua aí também, as doenças continuam aí também, e passou 2 dias, o Joaquim começou com uma febre, aí a Fernanda chegou e me falou, ai amor, será? Eu falei, amor, a febre continua, eu entendo ela, a preocupação de mãe, febre continua tendo, criança pisa na ferpa, tem febre, mas por que a gente tem que ficar atento? Porque, meu irmão, dias de pressão faz com que a tua mente e a tua estrutura almática faz com que você venha pressupor o medo, a angústia, será que vai me pegar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? Meu irmão, Deus não perdeu o controle, Ele continua sendo o mesmo Deus,
desde sempre, desde a eternidade, aquele que zela pelas nossas vidas. Aleluia! Creia nisso. E aí passou uma semana, ligaram para mim: Alan, você vai ter que refazer o exame. Aí eu falei: secretária, você não vai falar nada agora eu já sei. Sabe por quê? O Senhor faz com que nós passemos por situações e Ele nos aperfeiçoa, e essas situações que nos afligiam não vão nos afligir mais. Esse processo faz com que tudo isso que nós estamos passando está nos levando a um nível diferente, meu irmão, a um nível diferente. Você está crescendo, o Senhor está fazendo com que nós venhamos a crescer nele, confiar nele, conhecer uma face diferente dele, dia após dia, de graça, de cuidado, de amor, de paternidade. Aleluia! E para você que está aí curioso, fechamos o diagnóstico. Eu tenho um problema genético no pé, tenho, como o médico diz, tenho que usar aquela meia de compressão para o resto da vida, como o médico diz, sabe, aquela meia de compressão, cor de pele, tomar remédio 2 vezes por dia para o resto da vida e fazer drenagem linfática para o resto da vida. Isso foi o que o médico disse. Não tem problema, eu estou fazendo, mas eu creio que Deus vai me curar. Eu creio nisso. E acabou. E a gente segue. Sabe por quê? Porque a ansiedade faz com que o homem ande abatido, e não existe sobre nós esse espírito, meu irmão, mas sobre nós reina um espírito de vida, de alegria, de paz. Nós somos a resposta para essa geração, para toda geração nesse tempo, e essa esperança que habita em nós, que é o próprio Cristo, precisa se manifestar através das nossas vidas. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A esperança, que é o próprio Senhor, ela é como uma âncora que nos sustenta nesses dias. Preste atenção, em Hebreus 9, 18, 20 diz assim: para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, foi eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O próprio Deus é a esperança, a verdadeira esperança é o próprio Cristo, e que é como uma âncora. A âncora, ela funciona, serve num barco para que em dias de vento você joga a âncora, e essa âncora sustenta, segura aquele barco, estabiliza aquele barco. Sabe o que nos estabiliza em todo o tempo e nesses dias de pressão? É a âncora da esperança no Senhor, que faz com que a tua alma se aquiete, coloque a tua alma no lugar que ela deve estar, e você viva e desfruta da paz, da justiça e da alegria. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, para uma noite de renovação de forças. É para uma noite de renovação de forças, uma noite de esperança, de vigor, e você entender que Ele está zelando pela tua vida. Sabe o que o apóstolo disse hoje? E eu escrevi essa mensagem, e quando ele leu essa parte, eu passei para ele a mensagem antes. Ele falou assim: gravei um vídeo hoje falando sobre as promessas do Senhor. E ele falou isso porque na hora que eu estava escrevendo, eu coloquei essa seguinte palavra aqui: temos que entender que tudo aquilo que Deus fala se materializa. Assim foi na criação, e desde a criação da humanidade desde sempre. E se o Senhor disse que nós somos filhos, nós somos. Se o Senhor trouxe sobre as nossas vidas promessas, que é o que o apóstolo L disse hoje como paternidade dessa casa, o Senhor prometeu, o Senhor liberou palavras sobre as nossas vidas e sobre a igreja, Ele irá fazer. O que nós precisamos é continuar firmes, confessando a nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. E aqui nós estamos vivendo esses dias de pressão, né? Pressão, que sai na rua, está com medo de pegar o vírus. Vai no supermercado, está com medo de pegar o vírus. No primeiro culto aqui na igreja, não podia olhar para o lado.
Parecia que o vírus estava na cadeira do lado. Todo mundo quieto. Ele está aí, meu irmão. Fique em paz. Cuida, se previna. É como o mar. O mar você tem que respeitar. Respeite, coloca aí a máscara, mas não se desespere. Fique em paz. Pressão, você vai perder o emprego ou ficar no emprego. Pressão, se o filho volta para a escola ou não volta, você vai ficar perigoso. Pressão para tudo que é lugar. E nós precisamos ficar atentos, sabe por quê? É nesse território que o inimigo tenta nos atingir. Porque quando nós estamos sob pressão, nós ficamos desesperados e a gente começa a querer resolver as coisas na força do nosso braço. Mas deixa eu te dar uma notícia melhor ainda. É nesse ambiente de pressão, como eu falei no início, que eu contei essa parte já, é nesse ambiente de pressão que nós temos a oportunidade de ver o Senhor se manifestar com os seus milagres. Então eu prefiro deixar a força do meu braço de lado, que não funciona para nada, e só desfrutar dos milagres que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele vai fazer. Então esqueça isso, só confie, descanse. Se é por causa de uma enfermidade, confie que Ele vai curar. Se é por causa de uma situação financeira, fique em paz que Ele vai prover. Descanse no Senhor, porque Ele é a nossa rocha. Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. A única coisa que nós precisamos é confiar nele. Você está comigo? Ele fará. A gente não precisa de nada mais. Ele vai fazer. Foi nesse ambiente de pressão que gerou um desespero em Elias. Talvez você vai reconhecer algo que talvez você esteja passando. O que aconteceu com Elias? Eu vou resumir aqui. Não dá tempo de ler. Elias foi um grande homem na Bíblia, um grande homem na história. Chegou um determinado momento, ele venceu os 400 profetas de Baal numa guerra espiritual. E aí, quando Elias venceu aquilo, Jezabel, junto com Acabe, esposa de Acabe, ficou furiosa com aquilo. Como que ele matou 400 profetas de Baal? E Jezabel virou para todos os soldados do reino lá e falou o seguinte: eu quero aquele cara morto. E ela falou assim: se não matarem ele, eu falo para os deuses punirem a minha vida. Quando Elias ouviu isso, ficou desesperado. Falou: cara, a rainha falou que se não me pegarem, ela mesma vai pedir que os deuses punam a ela. Então os caras vão me pegar mesmo. E ele saiu correndo desesperado e começou a fugir. Correr desesperado. Depois você pode ler a Bíblia. Leia lá em 1 Reis 19. Cara, Deus tinha se manifestado através da vida dele. Onde ele matou, Deus se manifestou através da vida dele, ele matou 400 profetas de Baal. Um milagre. Céu se manifestando na terra. De repente uma rainha fala algo, ele ficou com toda aquela pressão de todo o império, ele saiu fugindo e desesperado, e correu até o momento que as suas forças se acabaram, e ele chegou e se deitou debaixo de uma árvore, e ele começou a murmurar, e pedir a sua morte. E ele falou assim: mas por que eu, cara? Traduzindo, mais ou menos isso: mas por que eu? Ah não, mas eu sou inferior aos meus ancestrais, eu sou inferior a sei lá, as pessoas que vieram antes de mim. Pai, leva a minha vida. Sabe quando você está passando por uma situação assim, você vem se aconselhar com o apóstolo L, e aí você sai do aconselhamento e fala assim: ah, mas o apóstolo L fala: isso é fácil, ele confia, ele tem mais fé que eu. Você vê o apóstolo Cristiano, a Leila ministrando aqui, a Zelindo, o pastor Ezequiel, seja qual ministro for, falar: ah, mas para eles é fácil. Não, meu irmão, nós desfrutamos e cremos no mesmo Deus. Nós precisamos só confiar. A única diferença que existe nesses momentos é a disposição de confiar, porque quando você se dispõe a confiar, Deus se manifesta em milagre, opera, e Ele leva você a um novo nível, a um nível mais profundo de revelação, de entendimento. E aí sabe o que aconteceu? Ele dormiu e de repente um anjo veio e acordou ele, e trouxe para ele uma comida fresca, um pão assado e água, e ele se alimentou.
E ele ali murmurou mais um pouco, ele pegou e dormiu novamente. E daí o anjo veio e deu mais comida para ele, acordou ele ali, deu mais comida para ele, e aquele alimento fez com que as forças dele fossem renovadas, e ele caminhou por mais 40 dias. Isso é profético sobre essa noite. Hoje o Senhor não está mandando um anjo aqui, mas Ele está liberando uma palavra sobre a tua vida, um pão e um alimento novo de esperança, para que você saia nessa noite daqui com as tuas forças renovadas, disposto a caminhar mais uma milha, disposto a vencer aquilo que tem se levantado sobre a tua vida, disposto a jogar fora tudo aquilo que tem aprisionado a tua mente, rompendo cadeias e estruturas que tem paralisado a tua vida nesse tempo. Essa é uma noite de esperança, meu irmão. O Senhor tem um alimento fresco para você. E aí, sabe o que aconteceu? Ele caminhou 40 dias, daí ele entrou numa caverna. Falou, Deus, entrou numa caverna. Sabe quando o povo estava no deserto e Deus tirou eles do Egito para levar a terra prometida, e de repente eles falavam, não, mas eu queria voltar lá, porque aqui eu estou comendo todo dia maná, andando nesse sol, mas lá pelo menos eu era escravo, mas eu tinha alho poró, tinha melancia. Vocês conhecem isso? E daí ele entrou numa caverna, e ele entrou e ficou triste ali novamente, meio abatido, e de repente o Senhor chamou, vem para fora. Eu estou acabando, meu irmão, fica atento aqui, eu quero falar com você. Nessa noite o Senhor quer falar conosco. Esse alimento está à mesa posto, e talvez você ainda, mesmo tendo esse alimento, está ainda preso dentro das tuas cavernas. Caverna de ansiedade, caverna de depressão, caverna de apatia, caverna de desespero, eu não sei. Esses dias estava ouvindo um psiquiatra, uma entrevista, e ele falou assim, as pessoas estão entrando em parafuso, porque antes de tudo isso acontecer, pediam e falavam e imploravam por um tempo para ficar em casa, queriam descansar, e agora que a pessoa está em casa, ela viu que em casa não funciona nada, ela está desesperada do mesmo jeito, porque não é férias, não é ficar em casa, não é descanso, mas é a revelação do Cristo, é a paz que excede todo entendimento, que transforma as nossas vidas. E meu irmão, nessa noite, o Senhor quer falar com você, Ele está chamando você para fora dessa caverna, para fora desse ambiente que tem gerado tristeza e ansiedade na tua vida, seja o medo, seja aquilo que você está ouvindo dia após dia na TV, na mídia, seja o que for, Ele está te chamando para fora e falando assim, vem que eu quero falar com você, porque quando Elias sai do teu mundo, sai do mundo dele, do medo dele, daquilo que estava abatendo, e se dispõe a ir lá fora e olhar o ambiente que estava lá fora, Deus fala com ele através de uma brisa. Primeiro veio um trovão, depois veio um vento, de repente Deus sussurra, uma brisa. É isso que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo. É tempo de discernir os tempos. É momento de discernir os tempos. O Senhor está nos chamando para fora e falar assim, aprenda a discernir aquilo que eu estou querendo ministrar a você nesse tempo. Esses dias eu acordei de manhã, eu não sei, tenho acordado muito cedo esses dias, umas 5 horas da manhã todo dia. Hoje eu acordei 4h30, e levantei, e fui lá embaixo mexer no computador, fazer umas coisas, de repente a Fê também levantou, e a gente ficou lá, e a Fê escrevendo algumas coisas, e essa semana eu fui, era umas 5h40, eu estava andando no condomínio, coloquei um fone, estava ouvindo uma palavra, uma adoração, e de repente eu só ouvi o Senhor falando assim comigo, é momento de aprender a discernir os tempos. E eu falei, Deus, eu quero, me ensina a ser preciso nas decisões, me ensina a ser preciso em ouvir a tua voz, em entender as atitudes que eu tenho que ter em cada momento. Meu irmão, você não precisa se desesperar, nós não precisamos nos desesperar, nós só precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar. Nessa noite Ele está nos arrancando dessa caverna de tristeza e angústia, de desesperança, e nos colocando para fora e falando, é tempo de manifestar esperança, fé e alegria, o próprio Cristo que habita dentro de mim e de você, e você precisa entender isso e sair nessa noite nessa perspectiva.
Saia nessa noite falando: Deus, eu quero. E quando chegou a tarde, naquele dia eu entendi, porque eu tive uma reunião, um negócio de trabalho, e na hora que eu estava naquela reunião, o Espírito Santo falou assim: é isso, por isso que eu falei com você hoje de manhã. Não dê um passo, não só agora, mas sempre. Quando eu disse que tudo isso tem feito, e todo esse processo tem feito com que nós venhamos a crescer, meu irmão, não permita e não dê e não faça com que você entre numa zona de conforto, porque começa a passar os 4 meses, 3 meses, parece que nunca acaba esse negócio, e daí a gente vai se acomodando. No começo você falava: eu creio, é um milagre, Deus vai fazer. Daí agora você já fala assim: é o pico, vai ter o pico, vai pegar todo mundo. Eu continuo crendo. Eu vejo as pessoas, já falei isso um tempo atrás, as pessoas entram no meu consultório desesperado, todo mundo só fala isso: eu estou com medo. Meu irmão, não tenha medo, não permita que o medo venha sobre a tua vida, de nada, isso não está sobre nós. A gente tem que entender que a esperança é uma fonte que jorra de dentro de nós, e essa fonte é inesgotável. Eu tenho 3 minutos. Essa fonte é inesgotável. Essa fonte é o próprio Deus pulsando dentro das nossas vidas. E eu quero falar com você que está nos assistindo aí. Você que está afastado, seja por um motivo de doença, seja por qualquer coisa, você sabe com quem eu estou falando. O Senhor está aí renovando as tuas forças, trazendo vida e vigor sobre a tua vida. É uma noite de esperança e de cura sobre você. Eu creio e você recebe essa palavra, meu irmão. Aplauda o Senhor, meu irmão, aleluia. Cabe a nós entendermos e vivemos isso. Permitimos que essa fonte inesgotável de esperança que brota em nós jorre para fora, e não uma água suja, parada aqui fora, de coisas, de situações que você ouve o dia inteiro, contamine o teu interior. Meu irmão, deixa eu te falar, o rio que corre dentro de você é muito mais forte que essas águas podres aqui fora. Sabe quando estoura uma represa não, mas aquela água numa comporta de uma hidrelétrica, quando começa a encher muito aquele lago, eles abrem aquela comporta para fazer com que tenha o escoo da água. Meu irmão, aquilo é uma força, sai destruindo tudo. Quando chove na cabeceira de um rio, e aquele rio vem destruindo tudo embaixo, essa é a força do rio que tem dentro de nós, o próprio Cristo. E nós estamos permitindo que palavras externas nos aflijam. Maior é aquele que habita em nós, maior é aquele que habita em nós, e nada vai nos deter, nada vai nos deter. Você pode ficar de pé, se coloque de pé, e é assim que a gente luta as nossas guerras, crendo, confiando, crendo nesse rio que brota dentro de nós, vivendo a esperança do Senhor. E eu quero que você saia nessa noite confiante, desfrutando daquilo que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão. Cresça, não permita que esse tempo passe e você não seja transformado pela graça do Senhor. Nós lutamos as nossas guerras, não com a força do nosso braço, mas crendo e confiando no Senhor que habita em nós, aleluia. Vamos declarar isso. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.